Igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 9. É um milagre que Jesus operou na vida de um homem cego, e esse era cego de nascença, e foi um extraordinário milagre. Diz assim: ao passar, Jesus viu o cego de nascença. Seus discípulos lhes perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Versículo de número 30. Versículo de número 35. Melhor, 35. Diz assim: Jesus ouviu que o havia expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Vamos orar? Mesmo sentados, feche os olhos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença. Fale conosco, ó Deus, aquilo que cada coração aqui nessa noite precisa de ouvir da parte do Senhor. Que o Senhor venha estar nos abençoando, ó Pai, os que estão em casa. Que essa palavra, ó Deus, venha trazer luz aos corações, abrir os olhos espirituais, que possamos, ó Deus, enxergar e entender claramente a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Versículo 39, mais uma vez, disse assim: olha, Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem, não seriam culpados de pecados, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Claro que não só a cura física está sendo tratada aqui neste texto, não só essa capacidade de operar milagre fisicamente do ser humano, mas também propósito maior sempre é trazer entendimento às mentes e os corações. Aqui especificamente onde nós acabamos de ler, em relação aos fariseus, e nós vamos ler todo este texto para nós entendermos como esta cura serviu de exemplo, como Jesus utilizou este milagre para mostrar para os fariseus, para aqueles que estavam ali, sempre com um julgamento, mostrar para eles que eles estavam cegos, que eles achavam que enxergavam, e na sua arrogância e prepotência de achar que não são cegos, Jesus disse para eles: olha, era melhor que fosse, porque os que acham que não são e permanecem nessa arrogância, será imputado deles sim a culpa. Mas aqueles que são cegos, que são inocentes, olha, Jesus dizendo, não seriam imputados nele pecados, porque aquele que ainda não teve a oportunidade de conhecer, claro que o rigor será muito menor.
do que aqueles que acham que já sabem, que conseguem enxergar e entender tudo aquilo que Jesus estava fazendo, mas no fim, no seu interior, não havia essa capacidade de enxergar completamente, apesar de fisicamente estarem perfeitos, vendo e enxergando tudo, mas não entendendo nada, e por acharem que estavam bem, e por não ter defeito algum, eles achavam que tinham a clareza de tudo que estava acontecendo à sua volta. Jesus fala, ensina aos fariseus, claro, mas a priori, também, logo no início, nós percebemos que Jesus também ensina aos seus discípulos, porque a mesma mentalidade dos fariseus também era dos discípulos, que achavam que isso era muito comum no judeu, era muito comum e era muito comum de achar que um defeito físico, um problema, uma dificuldade estava relacionado a pecado. E Jesus primeiramente ensina aos discípulos que isso não era bem assim, claro, e mais para frente, como nós lemos aqui, também ensina e adverte os fariseus que não queriam aprender de forma alguma que nem sempre aquilo que as pessoas eram acometidas tinha a ver com pecados. E aí nós vamos ler novamente agora, eu quero que você acompanhe, nós vamos ler, explicar e aplicar, deixar Deus nos ensinar nesta noite. Para nós entendermos logo de início, versículo 1, ao passar Jesus viu um cego de nascença. Foi Jesus que foi até este homem que era cego. Foi ele que foi oferecer para ele cura. Foi ele que foi ao encontro, não foi de forma alguma este homem. Mas os seus discípulos lhe fizeram uma pergunta dizendo: mestre, quem pecou? Olha, a ideia de cegueira por causa de pecado, ou de qualquer outro problema por causa de pecado. Quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Aí há uma incoerência, porque esse aqui era um cego de nascença. Era alguém que havia nascido assim cego. E a pergunta dos discípulos era uma pergunta tanto quanto incoerente ou infantil, porque ele pergunta: olha, quem pecou? Este homem? Ou se ele é cego de nascença, então ele pecou no ventre. Não tem essa possibilidade. Reencarnação também não existe. Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse nele, na vida dele, e através da cura, através da vida dele, a obra do Senhor iria manifestar como manifestou. Aí Jesus disse no versículo 4: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele dizendo que existe tempo para todas as coisas. Ele dizendo que existe o dia, que existe a noite. E neste dia, ele está mostrando como ele sendo a luz do mundo. Então nós precisamos de remir o tempo e de fazer aquilo que é necessário, porque vai chegar um tempo que é inoportuno para isso. Enquanto estou no mundo, olha, sou a luz do mundo. Eu não vim simplesmente dar a vista aos cegos fisicamente, mas eu sou a luz do mundo. Eu vim trazer entendimento, eu vim trazer muito mais do que esta visão aqui física. Eu vim trazer luz para dentro da mente, uma capacidade de discernir aquilo que está acontecendo, uma capacidade de discernir o reino de Deus e discernir aquilo que está à minha volta. Eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, depois de já trazer essa explicação, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus fez algo diferente, algo inusitado. Talvez se este homem aqui não fosse cego, ou quem sabe surdo, e Jesus aplicasse o mesmo método que ele aplicou aqui com saliva, talvez este homem nem queria
pelo método que Jesus utilizou aqui. É claro que a questão não é o método em si. Jesus, ele cospe no chão, pega aquele lodo, aquele barro, esse lodo, e coloca nos olhos deste homem, e ele nem sabe quem está fazendo isso, porque lá na frente ele nem sabe quem fez, só sabe que é para ele se banhar lá no tanque de Siloé, e ele sai descendo uma distância ali de 1 quilômetro mais ou menos, e vai descendo até o tanque para poder se lavar. E é interessante que o homem lavou-se e voltou vendo, ele voltou enxergando, ele não era mais o mesmo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado e mendigando? Alguns afirmaram que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está este homem? Não sei, disse ele. Não sei. Depois que este fato aconteceu, e é interessante porque este homem, depois de ter recebido a sua cura, ele passou a ser notado. Reparou que as pessoas agora, os que estavam perto dele, os que conheciam muito bem ele, a sua roupa, né, os que conheciam a sua dificuldade, a sua aparência, agora estavam com dúvida: será que é ele? Será que realmente é ele ou não? Dividiram as opiniões. E o propósito mesmo desta cura, quando Jesus fala que é para glorificar o nome dele através da vida daquele homem, era exatamente isso, para causar esse tipo de divisão, nesse sentido, para poder dividir o público que estava ali. E nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente, olha, versículo 13: levaram aos fariseus o homem que fora cego. O milagre aconteceu, em vez das pessoas ficarem contentes, alegres, não, agora um problema surgiu no meio deles. Tanto que pegaram os fariseus, agora vamos levar você até os fariseus, para eles dar uma resposta para nós. Aí era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhes perguntaram: como ele recupera a vista? O homem respondeu: como ele recuperou a vista? O homem lhe respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, falando de Jesus. Este homem não pode ser de Deus, porque este homem é contra a nossa lei, ele faz milagre no sábado. Este homem é contra o acordo que nós temos aqui da maioria, a moral. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Olha o propósito de Deus realmente sendo estabelecido, porque agora colocou dúvida no meio daqueles que estavam ali, juntamente com os fariseus, e já não era mais unânime o pensamento dos fariseus acerca do que estava acontecendo ali, se podia ou não podia. Era sábado, e daí? Eles estavam na sua ignorância, achando que foi um grande trabalho cuspir no chão, fazer o lodo e colocar nos olhos, porque não podia, porque isso é sábado. E aí os pensamentos começaram a se dividir. Versículo 17: tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O que você fala? O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado
enquanto não mandaram buscar os seus pais. Olha que confusão que aconteceu, porque Jesus resolveu curar um homem no sábado. Um homem que havia nascido assim, com essa deficiência, era cego, nunca tinha visto a luz do dia. E em vez de, ao seu redor, as pessoas ficarem alegres, contentes, muitas dúvidas e questionamentos começaram a acontecer. Às vezes, essa história parece que repete na vida de muitos, porque de repente você está passando uma luta, uma dificuldade, precisando de um auxílio e nada, e você vai caminhando nessa dificuldade, até que Deus resolve às vezes abrir a porta para você, ou Deus resolve fazer um milagre na sua vida, e em vez das pessoas ficarem alegres, elas ficam chateadas. Em vez das pessoas ficarem felizes com a graça que Deus derramou sobre a sua vida, não, elas começam agora a questionar: será que merecia mesmo? Será que é ele? Olha, será que é ele ou não? Será que parece com ele, mas não. Quando entra luz no seu coração, quando entra luz na sua mente, de repente você começa a ter um entendimento agora do Evangelho, concernente à vontade de Deus, concernente à vontade do reino. Você começa agora a deixar muitas coisas para trás, principalmente coisas de meninos para trás, e começa agora a caminhar em uma outra dimensão no Evangelho, começa a crescer, e as pessoas, em vez de ficarem alegres, não, começa: será que é ele mesmo? Será? Parece com ele, eu acho que é ele, mas às vezes as pessoas não conseguem ficar felizes pelas conquistas que nós temos, pelas conquistas que você tem. Às vezes as pessoas não conseguem reconhecer, só reconhecem você quando você está no mesmo patamar espiritual dela, na mesma meninice, na mesma infantilidade, no mesmo evangelho raso. Aí conhece, aí sabe quem é. Mas quando você começa a dar um upgrade, crescer, alavancar a sua vida, as pessoas: não, parece, mas não é, eu acho que não é. É a luz que Jesus falou: eu sou a luz do mundo. São os ensinamentos de Jesus que começam a entrar e começa agora a mudar a sua forma de pensar. Como eu disse, o texto fala muito mais de uma cegueira espiritual do que uma cegueira física. A cegueira, a cura da cegueira física foi um propósito de Deus para que o nome de Deus seja glorificado na vida daquele homem, mas através dele, através deste exemplo, para ele ilustrar como estava a situação dos fariseus e como os fariseus estavam instruindo Israel. Aqui se aplica muito mais nessa questão de entender as coisas e não só de ver, porque ver não significa entender. Domingo nós pregamos sobre a parábola do bom samaritano, e a pergunta que Jesus fez para o perito da lei foi: como está escrito? Lembram disso? E como você lê? São coisas diferentes, são coisas distintas. Pode estar escrito, mas como você entende o que está escrito é o que manda. E aqui é exatamente isso que Jesus está trazendo aqui e ensinando. Olha, não basta somente enxergar, você precisa de entender aquilo que você está discernindo, aquilo que você está vendo com os seus olhos. E o que nós percebemos aqui é que muitas vezes, como eu disse, essa história se repete porque as pessoas não ficam felizes com a graça que Deus derrama sobre a sua vida. Isso às vezes é muito comum de acontecer também, principalmente dentro de casa. Não é assim? Às vezes acontece um ciúmes, uma coisa dessa forma, e aí as pessoas já começam agora a não te identificar, mas é porque você deixou de ser a mesma pessoa, deixou de ser do mesmo jeito e agora está em uma outra dimensão. O texto ainda segue dizendo: olha, os judeus não acreditaram que ele fora cego. O homem estava ali, irmãos, e alguns estudiosos nos dizem que esse homem tinha aproximadamente 40 anos. 40 anos. O homem estava ali, e esse tipo de dificuldade fatalmente levaria ele a mendigar, porque não tinha recurso financeiro do governo para poder sustentar
não tinha pensão, não tinha nada. Ele tinha que ir e pedir. Agora eles perguntam, eles não acreditam que aquele homem era cego. Poxa, 40 anos ele estava ali aproximadamente, com essa dificuldade. E você sabe que o cego de nascença é diferente, as marcas ficam, porque é como se murchasse os olhos. É diferente de alguém que já enxergou e ficou cego. E agora eles estão dizendo, olha, eles não acreditam que aquele homem realmente algum dia fora cego. Aí mandaram chamar os pais, chama os seus pais, que eu quero essa confirmação. Então perguntaram, é este o seu filho, o qual você dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é o nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pôde ver. Agora, ou quem lhe abriu os olhos? Perguntam a ele. Que idade ele tem? Falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. E seus pais, olha, perguntem a ele. Ele tem idade suficiente para dizer por si mesmo. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. Os fariseus não ficam contentes, irmão. Os fariseus são aqueles que só vivem na aparência, que se não for de acordo com os ritos da lei, para eles não vem de Deus. Pode acontecer um milagre, mas se não passou pelo crivo do olhar dos fariseus, para eles está condenado, não serve. Olha, esse homem foi interrogado, a sinagoga, que era uma espécie de congregação, virou mais um interrogatório, porque toda hora chegava um e interrogava a mesma coisa, até a ponto dele, pela segunda vez, olha, chamaram o homem que fora cego e disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Eles estavam falando de Jesus, sabemos que esse homem era pecador. Ele disse, olha, eu nem sei quem curou. Ele falou que era Jesus por aquilo que ele tinha ouvido. Lá na frente mostra que ele não sabia quem havia curado, de fato. Ele está dizendo, eu não sei o que vocês pensam dele, não sei quem ele é, porque enquanto ele colocou a saliva nos meus olhos e mandou que eu fosse lavar essa distância, quando eu voltei já não estava mais lá, não sei quem é. Agora uma coisa eu sei, pecador ou não, eu estou vendo, já não sou mais cego. Este homem, a resposta desse homem, ela é como se fosse uma facada no coração dessa mentira, dessa hipocrisia dos fariseus. Porque vocês têm a lei, vocês dizem que sabem de todas as coisas, mas cadê a cura que não acontece através da vida de vocês? Não sei quem ele é, só sei que ele tem poder para curar. E é o que nós precisamos de saber, é o que basta, é o que é suficiente para nós. Versículo 27, ele respondeu, eu já lhes disse e vocês não me deram ouvido. Porque querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Olha, então o insultaram, disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Era tudo que o ex-cego precisava. Olha só, porque como assim vocês são os fariseus? Fariseus, irmãos, eram os mais zelosos da lei, os mais meticulosos na lei, que sabiam todos os detalhes da lei. Ele fala assim, eu não sei. Olha o que o cego responde, o ex-cego responde para ele. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem? Contudo, ele me abriu os olhos. Ou seja, se tem alguém que tem que saber de onde veio esse homem, é vocês, que se sentem os tais, que são os maiorais aqui. Isso é extraordinário. Agora,
Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores. Olha, irmãos, este homem havia ficado cego por todo este tempo, mas mesmo cego, o evangelho entrou nele de uma certa forma que nós não sabemos, porque a resposta dele aqui mostra que ele conhecia, que ele sabia, que ele esperava, que ele aguardava. Olha, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar e o expulsar? Você não precisa de, como nesse caso aqui, esse homem que cego a vida inteira, mas com a mente muito lúcida, com a mente que soube argumentar e explicar, que soube pregar. Tanto que o que ele falou foi o motivo pelo qual os fariseus expulsaram ele da sinagoga, porque ele agora estava ensinando para os fariseus. Os fariseus disseram: olha, você que é pecador, está nos ensinando, nasceu cheio de pecado. Que ousadia é essa? Que ousadia é essa? Irmãos, ousadia, ela vem através de uma experiência gloriosa com o Senhor Jesus. Esse homem que teve a experiência com o Senhor, quando o Senhor abriu os seus olhos físicos, quando o Senhor operou nele este milagre extraordinário, esta ousadia entrou no coração dele, a ponto dele ter essa coragem de dizer aos fariseus que eles estavam errados, que eles não sabiam quem era aquele homem, que eles deveriam ter essa resposta e não tinham. Ele teve coragem suficiente para poder ensinar, para poder pregar, para poder dizer na cara deles: olha, esse homem tem o poder. Eu nunca ouvi falar de alguém que foi curado, um cego que foi curado de nascença, um cego de nascença que foi curado. É algo inédito. E agora vocês estão aqui questionando, vocês estão querendo saber quem é esse homem, querendo saber se eu realmente era cego ou não. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se este homem não fosse de Deus, olha, se ele não fosse Deus, não poderia fazer tal coisa, porque só Deus pode realizar milagres extraordinários. Agora, a experiência que ele teve com Deus o tornou ousado. É o que nós estamos precisando, é o que a igreja está precisando neste século, desta experiência com Deus que gera ousadia, a ponto de não temer o sistema, a ponto de não temer os seus próprios, a ponto de não temer aquilo que os cerca, como os fariseus o cercavam ali, temer a sua própria vida. Isso só vem através, irmão, de experiência com Deus. O interessante, sabe, é que este homem, não foi ele que foi atrás, não, foi Jesus que foi atrás dele. Porque é exatamente esse o propósito pelo qual nós estamos aqui. Jesus nos alcançou, não para ficarmos do mesmo jeito, para sermos mesmo irreconhecíveis diante daqueles que outrora nos conheciam, porque vivíamos iguais. Ele nos chamou para sermos diferentes, a ponto das pessoas olharem para nós e ficar com dúvida: será que é mesmo? Será que é? Será que não é? Por quê? Porque aquilo que Jesus faz em nós é uma transformação genuína e pura, aonde tudo em nós muda. Aqui esse homem passou a ter muita ousadia, colocar a sua própria vida agora, e vida essa agora com clareza, porque agora deixou de ser cego, e tudo que ele havia recebido ele estava colocando agora em xeque, porque ele estava confrontando os fariseus. Jesus ouviu que o havia expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele?
Disse Jesus: você já tem visto, é aquele que está falando com você. Apesar de ainda não identificar que aquele que ele estava crendo era o mesmo que se chamava Jesus, mas já havia entrado fé suficientemente nele para ele crer que aquele que fez milagre na sua vida tinha o poder de mudar e mudou a sua história. Quem é ele, Senhor? Para que eu creia no nome, para que eu consiga associar o nome naquele que eu já estou crendo, mesmo sem saber o nome. Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você, sou eu. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo, olha, para julgamento. Olha o propósito de Deus, que Jesus falou que era para que manifestasse na vida dele o propósito de Deus. Este propósito, olha, de julgamento, de separação. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam. A fim de que os cegos vejam. Aqueles que não têm o entendimento começam agora, através da palavra, começar a enxergar. Foi o que ele veio ensinando desde o Sermão do Monte. Eu vim com esse propósito, para aqueles que são assumidos cegos, para que eles, através do poder da palavra, agora comecem a enxergar. Este é o propósito. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Porque os que acham que já sabem, que entendem, na verdade, nessa consciência e arrogância, eles estão cegos, se tornando cegos cada vez mais. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram: acaso também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Vocês são aqueles que são declarados os que enxergam, os que são detentores da lei, daquilo que é certo. Vocês são esses arrogantes, que se declaram sabedores de tudo, de Deus, do que Deus pode fazer, do que Deus não pode fazer, de que dia que Deus tem que operar, de que dia que Deus não pode operar. Vocês são esses que acham que não são cegos, mas são cegos, espiritualmente falando. Mas agora, que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Porque se vocês admitissem que aquilo que vocês haviam entendido e a forma que vocês estavam procedendo, se vocês admitissem que estavam errados, olha só, não teriam culpa. Mas vocês não, pelo contrário, vocês arrotam que aquilo que sai de vocês é palavra de Deus, aquilo que vocês fazem vem de Deus. Por isso será imputado pecado, sim, em vocês. Para a gente fechar esse texto aqui, finalizarmos essa história, não basta, queridos, só enxergar aqui com os nossos olhos. Não basta somente aqui com os olhos. Os fariseus eram esses que só enxergavam aquilo que os seus olhos físicos conseguiam ver, mas não tinha capacidade de enxergar com o espírito, não tinha essa capacidade de enxergar com a alma, porque não permitiam que o Evangelho fizesse a lavagem necessária no seu interior, não permitiam que a luz do mundo, que é Jesus, como ele disse aqui, eles não permitiam que essa luz entrasse no seu interior a ponto de curar esta cegueira espiritual que havia no coração deles. Agora, existem muitas pessoas que são frutos de fariseus, que não conseguem enxergar exatamente com os olhos do coração, com os olhos da mente. Nós cantamos aqui: abra os olhos do meu coração. É a canção, é a oração mais certa que devemos fazer, porque nós precisamos de enxergar exatamente com essa purificação que a palavra fez em nós, e não simplesmente com aquilo que está
patente aos nossos olhos físicos aqui, porque senão nós seremos meticulosos com os ritos, porque não pode fazer nem saliva no sábado, mesmo que essa saliva vai curar alguém e vai transformar em bênção para este outro. Eu não posso, porque é sábado, porque não consegue enxergar aqui dentro, aqui na mente, não permitiu que a cura alcançasse aqui dentro. Agora nós não podemos viver assim de forma alguma. É exatamente esse o propósito aqui da manifestação da glória de Deus, é separar pessoas que entendem sim de pessoas que não entendem. O propósito é para que todos alcancem a mesma graça, mas infelizmente há aqueles que insistem em ficar no mesmo erro, há aqueles que insistem em não enxergar, não permitir essa ação do Espírito Santo dentro de si. O milagre que Jesus fez na vida deste homem é um exemplo, é uma experiência muito mais profunda acerca da situação espiritual, da mesquinharia que havia, dessa incapacidade de admitir o erro, o que está errado em mim, essa incapacidade de admitir que Deus é Deus e por ser Deus Ele faz o que quer, Ele opera fora dos padrões, Ele não usa os métodos convenientes, Ele tem essa autonomia para fazer do jeito que Ele quer, do jeito que Ele acha necessário, do jeito que é para ser feito. É por isso que os caminhos de Deus nós não entendemos. Pela ótica aqui de salubridade, foi nojento, mas não interessa. A resposta dele foi: eu só sei que agora eu passo a ver, eu estou vendo. O que foi feito, do jeito que foi feito, e quem fez eu nem sei. Eu já estou desfrutando deste milagre, desta graça que me alcançou. Tem caminhos que Deus trabalha, que nós não conhecemos, e as pessoas não aceitam. As pessoas às vezes não aceitam o tratar de Deus na minha vida, o tratar de Deus na sua vida. Já reparou? Parece que tem que ter um padrão. Porque Deus agiu assim na minha vida, tem que agir assim na sua vida. Ou porque Deus agiu assim na sua vida, tem que agir assim na vida da outra. Parece que tem um padrão consensual, como se Deus fosse limitado, tivesse que encaixar nessas lógicas humanas. Não, é por isso que eles não haviam reconhecido este homem, porque o que se esperava é que talvez um sacerdote o purificava e aí assim fosse curado. O que eles esperavam aqui é nessa perspectiva, mas Jesus está dizendo: olha, não é assim. Eu fui até este homem, eu derramei graça sobre a vida dele. Agora precisamos de ficar contentes com aquilo que Deus faz também na vida do outro. Precisamos de ficar felizes, contentes com aquilo que Deus opera na vida dos outros. É muito fácil ser reconhecido quando nós estamos na mesma miséria ou na mesma pecabilidade do outro, mas quando entra graça na minha vida ou na sua vida, as pessoas dizem: não é, parece ser, mas não é, não pode ser, não pode ser. Só que tem um detalhe, querido: Deus, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, e na vida de quem Ele quer. Só. E não está preso a nada neste mundo. E nós precisamos de abrir os nossos olhos espirituais, porque há muita coisa que Deus está fazendo à nossa volta e nós não estamos percebendo. Há muita coisa que Deus está fazendo lá dentro da sua casa e você talvez ainda não está percebendo. Você está com aquela mesma imagem de outrora. De repente você está lidando uma situação com o seu filho, só que você está com aquela mesma imagem que o seu filho é daquele jeito. Ou aquilo que ele fez marcou tanto que você definiu na sua mente que ele é assim ou que ela é assim, e você não está percebendo que tem mudanças acontecendo, tem coisas boas acontecendo, tem algo novo gerando no coração e você não está nem percebendo. Às vezes é em casa, com o marido, com a esposa. Nós precisamos de abrir os olhos espirituais, irmãos, porque nós não podemos ser enquadrados aqui como estes cegos. Olha,
estes que são cegos internamente, que enxergam tudo aqui à sua volta, mas não discernem nada. Não discernem nada. Perde a oportunidade de desfrutar de milagres. Para fechar, às vezes é assim mesmo. Enquanto este homem descia com o lodo na cara, ninguém o reconhecia. Porque às vezes é assim. Quando Deus está operando algo na sua vida, ou tratando você de um jeito, quando Deus está fazendo algo na sua vida e tem um tratamento especial com você, as pessoas às vezes não te enxergam. As pessoas às vezes não veem, não chama a atenção delas, não é notado, não é visto, as pessoas não reconhecem. Mas quando se lava no tanque e volta curado, glorificando, aí começam as indagações, aí as pessoas começam a reconhecer. Só que tem um detalhe, irmãos, todos realmente têm que reconhecer aquilo que Deus está fazendo na sua vida, aquilo que Deus vai fazer em nome de Jesus. Senão terão a capacidade de reconhecer você como um ex, aquele que era cego e não era, aquele que clamava por uma bênção, agora não clama mais porque já recebeu. Eles vão ter que reconhecer que algo novo aconteceu, que algo extraordinário aconteceu na sua vida, porque você agora não é o mesmo, não anda pelos mesmos caminhos, não anda mais tateando com medo de cair, não anda sendo segurado por ninguém, não anda mais com bengalas, agora você anda saltando de alegria, porque Deus alcançou a sua vida e a sua vida foi transformada em nome de Jesus. Nós precisamos de entender o agir de Deus, os processos de Deus na nossa vida, na nossa história, e ter esta ousadia deste homem aqui, que poderia ser alguém que, por ter sofrido tanto com a sua cegueira, alguém que ficasse simplesmente preso na sua deficiência, na sua dificuldade, a ponto de não conseguir reagir, não conseguir falar. Porque há muitas situações que aprisionam as pessoas assim. A pessoa às vezes tem uma deficiência, mas a alma da pessoa fica tão oprimida, o espírito tão oprimido, que ela não consegue reagir, ela fica deprimida, ela fica sem reação, ela fica com medo de tudo e de todos. Aqui este homem não, apesar de ter vivido esse tempo todo aqui com essa cegueira, nasceu assim. Na vida dele, o nome do Senhor foi glorificado. O propósito de Deus foi manifesto através da vida deste homem, através da cura deste homem, porque separou. Olha, houve um julgamento, houve uma separação, houve uma discordância entre aqueles que apoiavam os fariseus de qualquer forma, de qualquer maneira. Tudo que eles falavam não era lei. Agora houve, não, está errado, não é assim, não pode ser assim. Porque sapo não pode fazer uma lama, não pode operar um milagre, não, está errado. Houve essa discórdia, e a luz que veio a este mundo, que é Jesus, o propósito dessa luz aqui é realmente entre dentro do seu ser, a ponto de você fazer a distinção das coisas certas, a ponto de você ter discernimento de tudo que está acontecendo à sua volta, o momento que nós estamos vivendo, o momento que você está enfrentando, aquilo que você está passando, tudo isso, olha, com o propósito de glorificar o nome do Senhor Jesus, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como Jesus foi ao encontro deste homem, Ele também veio ao nosso encontro. Ele veio para derramar, Ele derramou graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. Agora nós precisamos de ter essa ousadia que este homem aqui teve. Não interessa quem ele é, não interessa, eu não sei ainda, eu vou conhecer, mas enquanto eu não sei quem ele é, eu sei o que ele fez. Eu era de um jeito, agora eu sou de outro. Eu não enxergava, agora eu estou enxergando, não só com os olhos físicos, mas também eu tenho a capacidade de discernir, que mesmo não sabendo quem ele é e associando o nome Jesus a ele, eu sei que ele tem poder, eu sei que ele pode fazer, eu sei que ele é Deus, eu sei que ele não é pecador, porque Deus não responde o pecador. Como ele disse aqui, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ou seja, outrora
Sendo assim, este homem só pode ser de Deus, só pode ser o filho do homem, só pode ser o profeta. Porque o que ele fez, jamais alguém fez neste mundo. E se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Amém. Vamos ficar de pé? O que você precisa de saber acerca destes 41 versículos que nós lemos? E que ele é a luz do mundo, e por ser a luz do mundo, ele quer trazer luz aí dentro da sua mente, dentro do seu coração, para que você consiga não só ver, mas discernir o que está dentro, para que você consiga realmente discernir aquilo que você vê, que são coisas distintas, que nós podemos aprender aqui, é que nem toda prova que eu passo, toda luta que eu passo, toda dificuldade que você tem, significa que é por causa de pecado. Coisas acontecem. Coisas acontecem. Outra coisa para podemos aprender aqui antes de orarmos é que muitas vezes as pessoas, elas não ficam felizes com a sua conquista. E no período que muitas vezes você está sendo tratado ou forjado, Deus está forjando a sua vida, você é quase irreconhecível. Nós somos assim, quase irreconhecíveis para as pessoas. Mas quando o milagre chega, as pessoas começam a questionar. As pessoas começam: será que é? Será que não é? Será que ele pode? Será que não pode? Será que ela pode? Sabe o que ela fez para ter isso? O que ele fez para ter isso? É assim. É assim. É por isso que tem que ter luz no seu coração, na sua mente, para você discernir tudo que está acontecendo à sua volta. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós entregamos, ó Deus, o nosso ser, a nossa vida diante do Senhor. Tua palavra, ó Deus, é luz que tira de nós as trevas, clareia, que dá sentido, ó Pai, ao nosso ser. Eu te peço em nome de Jesus, que haja discernimento, ó Deus, nos corações, que haja, ó Pai, discernimento, ó Deus, nas mentes aqui presentes, em toda a sua igreja, que possamos, ó Deus, viver este nível de intimidade com o Senhor, de ousadia, experimentar mais do Senhor e esperar menos das pessoas à nossa volta, esperar mais de Ti, ó Deus, e menos dos que estão à nossa volta, porque muitas vezes, ó Deus, os julgamentos, ó Pai, das pessoas são julgamentos, ó Deus, de cegos, de pessoas que não conseguem enxergar com o coração, com a mente que foi lavada, que foi transformada pelo poder da palavra, e sai, ó Deus, muitas vezes tendo discernimentos errados, mas em nome de Jesus, Tu és o mesmo que não mudou, Tu és o mesmo que opera milagres. Eu te louvo, ó Deus, por esta noite, pela Tua palavra, porque o Senhor usa coisas inusitadas para poder operar o Teu querer, para poder operar o Teu milagre. Não é o método, ó Pai. O máximo que os homens aqui na terra buscam são métodos, porque acham que o poder está no método. É por isso que muitas coisas são inventadas, copiadas, mas o Senhor nos ensina que não é o método, é o Senhor que resolveu nos alcançar, é o Senhor que derramou graça, é o Senhor que quis fazer, é o Senhor que quis fazer do jeito que quis, porque Tu és Deus, e o Teu propósito, ó Pai, ele não pode ser frustrado, e ele sempre é alcançado. E o propósito aqui, ó Deus, foi realmente para mostrar como que as pessoas, apesar de enxergar, são cegas espiritualmente,
Como, ó Deus, aqueles que teriam a condição e a obrigação de saber quem é o Senhor, de onde você veio, não sabem, porque estão presos, ó Deus, estão presos na sua própria razão, não querem abrir mão disso, ó Deus, como aqui os fariseus. Mas em nome de Jesus, o Senhor pega os simples, pegam aqueles, ó Deus, que não são, e confundem, ó Pai, aqueles que pensam que são, e dá entendimento, e dá discernimento, e muda a história, e muda o quadro, e opera o milagre, e nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não faz distinção de ninguém, o Senhor não faz, ó Pai, separação pela classe, pela cor, pela raça, pela condição financeira, não, o Senhor simplesmente ama, o Senhor ama. O Senhor cumpre propósito, ó Deus, na vida dos seus. E nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Deus, e peço ainda mais, ó Pai, do Senhor, ó Deus, venha operar milagres, ó Deus, aqui nesta noite. Ó Pai, guiando os cegos, como a Tua palavra nos diz. Mas em nome de Jesus, que haja luz, ó Deus, nos corações. Que haja luz, ó Deus, nas mentes, ó Pai. O Senhor tem essa palavra de autoridade, de poder, aonde diz, haja e tudo passa a acontecer. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que a Tua igreja venha ter, ó Deus, a mente de Cristo, ó Deus, e venha ter a capacidade de discernir, ó Deus, o que está acontecendo à sua volta, ó Pai, em todos os sentidos, ó Deus. Eles venham, ó Deus, discernir, ó Deus, cada momento, em nome de Jesus Cristo. Que o milagre do Senhor venhamos alcançá-los em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, domingo pela manhã, às 9 horas, escola bíblica dominical, com classes divididas normalmente, e à noite o nosso culto de libertação, 7h30. Para a semana que vem, talvez a gente reduza um pouco os horários, o tempo do culto, para a gente ir se enquadrando aí dentro daquilo que nos é permitido. Amém? Mas eu vou estar passando lá informações do grupo, todo mundo está ciente se houver alguma alteração, tá bom? Mas segue normal, como nós estamos fazendo, tomando os mesmos cuidados aí necessários. Tenha em suas mãos o grande amor do nosso Deus e Pai, e que a graça redentora de Cristo Jesus, as manifestações do Espírito Santo de Deus, reina em cada vida, agora e para todos sempre, e todos digam amém, amém. Deus abençoe a sua vida, vá em paz em nome de Jesus. Deus abençoe.